pela sua participação. Fique à vontade. Olá, muito obrigada pelo convite. Cumprimento a todos aqui, todas presentes, nessa tão importante audiência pública. Vou colocar aqui a apresentação que eu fiz. Deixa eu ver se está certinho. Certo, né? Está aparecendo, né? Ah, tá. Sim. Vou tentar seguir ao máximo aqui o tempo previsto, né? Bom, sou Tânia Prado, presidente tanto da Federação dos Delegados de Polícia Federal, como do sindicato aqui também em São Paulo, da nossa categoria. Explicando rapidamente, né, a Polícia Federal é um dos órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 da Constituição, é um dos componentes do SUSP, né, o Sistema Único de Segurança Pública, é a Polícia Judiciária da União, e nacionalmente a Polícia Federal tem cerca de 11 mil policiais, um efetivo muito pequeno, tem 27 superintendências, uma em cada estado e no Distrito Federal. Aí já chama atenção aqui que, pelo que a gente levantou hoje, né, porque muda muito, é flutuante, mas temos 4 mulheres delegadas superintendentes. Já tivemos 7 ou 8. Então, mas é um número bom, porque houve uma época que não havia nenhuma mulher. Então é um número bom. E 95 delegacias, que tem algumas delegadas que são chefes. Aqui eu coloquei para ilustrar uma imagem de um evento que fizemos junto com os guardas municipais de todo o estado de São Paulo, lá em Socorro, né? Então, para verem que há uma integração entre os órgãos de segurança pública. Então, o efetivo feminino na Polícia Federal, apenas 15% de mulheres em todos esses cargos aí, delegada, agente, escrivã, papiloscopista, perita, além dos, claro, servidores administrativos. É um número baixo, mas eu acredito que tem muito mais a ver com o perfil do cargo, né? A atratividade. Não é que estejam sendo barradas mulheres, embora a prova física seja muito difícil, claro, mas esse número é baixo, talvez pelo pouco interesse das mulheres nas profissões policiais em geral. Aí, rapidamente aqui, o cargo de delegada, né, da Polícia Federal, é um cargo híbrido que é jurídico e policial, tem que ter 3 anos de experiência. Então, vejam que esse é um dado bem importante nesse contexto da reforma administrativa. Concurso público, disputadíssimo, um concurso dificílimo. Depois desse concurso, há uma fase de formação na Academia Nacional de Polícia, que geralmente dura de 5 a 6 meses, mas com a pandemia esse curso foi encurtado, ficou mais ou menos uns 2, 3 meses. Mas a formação foi bem intensa, ali conseguiram fazer todas as disciplinas necessárias. Então, já é um concurso também que tem a prova física e essa etapa de seleção na academia de polícia, né? Enfim, é uma fase duríssima, até porque o exame médico e o psicotécnico também exigem muito ali. Então, o filtro é muito grande nesse concurso público, né? Como em todos os outros, os concursos não são fáceis. Acho que é importante sempre frisar isso, fazendo contraponto ao que dizem por aí, né, da qualidade do serviço público. Então, vejam que os policiais, né, os candidatos, são avaliados em defesa pessoal, doutrina, armamento de tiro, né? E 50% desses aprovados para o cargo de delegado de Polícia Federal já era policial antes, ou rodoviário, ou da própria PF, ou policial militar, ou seja, já vem com uma bagagem. Ou eles eram advogados, procuradores, estavam em alguma outra carreira jurídica, porque a lei exige desde 2014 exige esses 3 anos de experiência, né? Ou jurídico ou policial. E com relação às mulheres, né? Eu mesma trabalhei muito tempo em corregedoria, mas temos várias delegadas aí também que são chefes da área de polícia administrativa aqui em São Paulo, né? Temos representantes aí bem importantes, que é a maior superintendência, né, aqui de São Paulo. E muitas delegadas presidindo inquéritos policiais, conduzindo operações policiais importantíssimas. Sobre a reforma administrativa, né, sendo bem sucinta e direta aqui. Queria até agradecer a doutora Creuza Camelier, que é a presidente da ANPOL, que é a Associação das Mulheres Policiais, com quem eu conversei e me deu apoio aqui também para trazer esse conteúdo a todos, que ela é ampla conhecedora assim, do direito previdenciário, do direito das mulheres, das policiais, e está bem conhecedora aí de todos os problemas dessa reforma administrativa, como a doutora Márcia muito bem expôs aqui. Então, ela trouxe para mim esses 2 pontos principais, né, que eu coloquei aqui na apresentação. E isso afeta tanto as servidoras, os servidores, como as mulheres policiais.
essa previsão de vínculos de experiência, né? Nós já temos o estágio probatório, agora estão criando uma outra figura, os vínculos de experiência, em que o servidor, o policial, etc., não estará investido do cargo, estará como um trainee, então ele vai investigar pessoas, vai fazer diligências, vai autuar pessoas, vai ser um professor, etc., por 2 anos, e de repente pode ser dispensado. Aquilo ali seria quase uma etapa do concurso, é uma coisa muito ruim e negativa nesse contexto de quem trabalha em polícia, né? Por exemplo. A transferência irretratável após 2 anos da promulgação da PEC 32, então essas policiais estão sujeitas a passarem do regime dos servidores públicos para o regime geral da Previdência Social, né? E qual o problema disso? Vínculo de experiência. Acaba obrigando, então, os servidores a trabalharem sem nenhum vínculo sem nenhuma garantia contratual com o Estado. Então, imaginem esses policiais se expondo, né, colocando sua integridade física, psíquica, etc., colocando a sua vida em risco, mas sem nenhuma garantia. Ele é um mero trainee que vai ficar 2 anos, como se fosse na iniciativa privada, né? Isso é temerário, isso é grave. Então, o policial, ele protege pessoas, bens, e trabalha contra a violência e contra a corrupção, né? Então, estão sujeitos caso seja aprovado, a esse regime complicadíssimo. Sob qualquer pretexto, né, essas policiais, ou os policiais também, poderão sofrer pressão de assédio moral ou sexual durante esse período. E para que não sejam expelidos dessa fase, né, para que consigam se tornar policiais, vão ter que ficar calados, né? Não vão atrás de corregedoria, Ministério Público, não vão correr atrás dos seus direitos, não vão procurar seu sindicato, sua associação e denunciar isso, porque senão não conseguem ser efetivados no cargo, né? É simples, porque a nota, ela sempre é subjetiva, né? No estágio probatório mesmo, as pessoas são avaliadas, mas cabe recurso e tal. Agora, imaginem isso no país inteiro, cada chefe podendo tratar de uma forma diferente, um vai ter a nota mais alta que o outro, de repente aquele que investigou um caso de corrupção vai tirar uma nota ruim, ou investigou um crime contra o meio ambiente, né, contra a Amazônia, esse vai ter a nota ruim, não vai ser efetivado no cargo, né? Então, esses policiais estão sujeitos a isso, a perder o cargo, até por justa causa, como se fosse um funcionário de uma empresa privada, né, como se não tivesse nenhum vínculo, compromisso com o Estado. Então, isso afeta, assim, vulnerabiliza o próprio serviço público. Coloca uma insegurança jurídica tamanha, eu gostei muito do que a doutora Creuza me transmitiu, que abala até o próprio Estado democrático de direito, né? Porque são aquelas pessoas que estarão no exercício do uso da força policial, fragilizadas ali, né, com medo, sujeito a todo tipo de pressão, como a gente vê, mais uma vez aí, que está acontecendo novamente na Polícia Federal. Transferência de regime. E aí é um outro problema, né, também. O Estado coloca lá na PEC, né, é colocado na PEC que a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios podem transferir os servidores e, claro, o contingente todo de segurança pública, né, a gente não fala só da Polícia Federal, são vários servidores policiais. Durante esse vínculo de experiência, esse período de 2 anos como trainee, ele pode ser colocado, então ele é colocado no regime geral da Previdência Social. O Estado deixa de ser o promotor do bem-estar social e passa a ser apenas um coadjuvante, novamente, é como se fosse uma empresa que objetiva ter o lucro e tal. E, por fim, então, reiterar aquilo que disse a doutora Márcia, né, que são muitas perdas de direitos, que a gente viu na reforma da Previdência, PEC emergencial e agora essa reforma administrativa. Coloquei aqui a questão do delegado trainee, mas isso não é só o delegado trainee, né? São todos os servidores, todos os policiais, vão ficar 2 anos ali nesse limbo jurídico, e inclusive com repercussão na pensão, né? Se o trainee de policial for morto em serviço, como é que vai ficar a proteção do seu familiar, né? Ele não é um servidor público, ele não é efetivado, ele não tem estabilidade, né? Problema grave. Questões aí também paralelas, né? Que é importante se lembrar das mulheres no comando, tem que colocar mulheres nas funções comissionadas, já que existem as funções comissionadas, que se lembrem das mulheres. A delegada que é hoje diretora-geral do DPEM, Departamento Penitenciário, né, Nacional,
é uma delegada, inclusive minha xará, então é muito bom nos vermos representadas por mulheres competentes, mas isso deveria ser mais frequente e natural. A proteção dos direitos dos policiais, que se tornam mães e são colocadas muitas vezes em plantões, em situações de extremo risco, então seria importante se pensar, eu sei que aqui em São Paulo estão estudando aí uma norma para proteger as gestantes, as lactantes, né, para que não tenham que trabalhar na linha de frente, naquele momento delicado ali, até em proteção ao próprio filho. Mandato para diretor-geral, né? Só não passo aqui um tema que está bem latente agora, porque como vamos ter instituição forte, se o diretor-geral pode ser trocado toda semana, todo mês, enfim, isso fragiliza qualquer instituição, e a reforma administrativa também causa problemas aí nos cargos comissionados. E, por fim, a necessidade de autonomia da Polícia Federal, mas é uma outra pauta, eu só coloquei para mencionar aqui. Então, é isso, eu agradeço aí a atenção de todos. Excelente, Tânia, muitíssimo obrigada, muito importante a sua participação. Lembro que a gente, na verdade, entrou em contato à época contra a PEC 186, né, que estava sendo votada, que é justamente aquela que inclui congelamento nos salários. O debate foi muito bom, muito importante, e com diferentes pontos de vista, né? O representante do Ministério da Economia, o doutor Leonardo Sultani, é bom ouvir também outros pontos de vista, como do senhor. Eu estava até, conseguia ver paralelamente o que estava acontecendo na comissão de crime organizado, né, da Câmara, que estão falando também da segurança pública dentro da reforma administrativa. E até faltou comentar isso, esse problema que acontece, assim, vai ter uma previsão lá genérica das carreiras típicas de Estado, mas os profissionais de segurança pública não estão abarcados, porque isso vai ser discutido depois, numa outra lei, numa outra oportunidade, e de repente pode ser que passe assim, apenas a AGU, apenas o judiciário, a carreira típica de Estado, ninguém sabe, isso daí é uma carta em branco. E aí eu tenho que reiterar, não tem jeito, que agora é um momento de pandemia, as pessoas estão morrendo, os policiais não estão sendo vacinados no país inteiro. O estado de São Paulo vacinou, mas os outros estados não têm nem vacina. Então, a situação é alarmante, e eu vi que, felizmente, o Congresso Nacional começou a se movimentar nos últimos dias, né? Não digo assim que uma parte a gente vê que o tempo todo estava preocupada com a pandemia, mas as presidências da Câmara, do Senado, estavam com outros focos em reformas e tal, e as pessoas morrendo. Há uma tremenda incompetência na gestão da saúde pública nesse país. Se não fossem os estados, esse massacre que as pessoas estão passando pelo contágio de Covid estaria muito pior. Então, o trato com a coisa pública, com o Estado público, com o serviço público, ele não pode ser feito dessa maneira a toque de caixa. Eu tenho certeza que o Legislativo está ouvindo, a gente vê essas audiências públicas são muito importantes, e tenho certeza que vários aspectos vão ser considerados. Mas essa discussão deveria ser feita num sistema fora da pandemia, em outro momento, porque agora não é nem possível um representante de classe passar uma manhã na Câmara e conseguir conversar, de repente, com 10, 20 deputados. Agora a comunicação é online, não é tão fácil assim. A gente conseguiu agendar agora numa pequena força-tarefa 2 deputados para conversar. Então não é simples, não é democrático isso, né? Então, isso desmobiliza completamente. Foi o que vimos aí na aprovação da PEC emergencial. Então, só finalizando aqui, não dá para a gente considerar essa reforma administrativa como aquela que protege a carreira típica de Estado e os outros são meros funcionários que podem se tornar trainees, suscetíveis à pressão e tal. A gente vê essa questão do meio ambiente, não dá para um servidor perder estabilidade, seja ele em qual setor ele esteja. Não é possível, isso é muito grave. Isso vai afetar a credibilidade do nosso país, vai colocar nosso país dentre aqueles piores do mundo. Então, nós não podemos permitir que isso aconteça. Não dá para ter uma distinção, a carreira de Estado aqui, os outros do outro lado, até porque, do jeito como está escrito na PEC, nem se sabe quem vai ser esse carreira típica de Estado. Está em aberto, isso é ruim, é péssimo, gera uma insegurança jurídica muito grande. É isso. Tânia, muitíssimo obrigada pela sua participação. Você mencionou o tema ambiental, acho que não à toa, né, pelo que aconteceu e foi noticiado ontem em rede nacional, inclusive, da atuação por parte de
um policial federal que denunciou as irregularidades em torno de um processo